Seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ligações químicas, abordando o tema geometria molecular. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? A geometria molecular é a distribuição espacial dos átomos em uma molécula. Ela segue o modelo VSEPR, é uma sigla em inglês, que quer dizer Modelo da Repulsão dos Pares de Elétrons da Camada de Valência, em português, RPECV. Ela representa as regiões de alta concentração de elétrons. E nós podemos determinar a geometria de uma molécula determinando o seu grupo AXE. O que quer dizer AXE? A significa átomo central, X o ligante e E o par eletrônico no átomo central, o par de elétrons do átomo central. Então vejamos, nós temos a geometria molecular linear, podendo ser representada por CO2, BH2, HCN, onde as regiões de alta concentração dos elétrons estão nas extremidades. Essa é a geometria linear. Então nós podemos ter dois átomos iguais, sendo representado por A2. Exemplo, H2 é o H ligado ao H, O2, O dupla O, N2, N tripla N, certo? Que vai ter um ângulo de 180 graus, certo? Então, nós podemos representar a molécula do H2, aqui representando o ângulo de 180 graus. O AX, dois átomos diferentes, certo? Então, HCl, HI, HF. E aí, aqui é a representação de como ficaria essa ligação, a estrutura dessa ligação. AX2, um átomo central e dois ligantes, como CO2, e aí a representação, o C é o átomo central e o oxigênio, os dois oxigênios são os ligantes. Também vai formar um ângulo de 180 graus. Então, toda a geometria linear, ela forma um ângulo de 180 graus, ok? Geometria angular, AX2E, que quer dizer isso? Um átomo central, dois ligantes e pares de elétrons. Como exemplo, nós temos a molécula de água, temos também o dióxido de enxofre, certo? E vai formar um ângulo de 104,5 graus, ok? E aí a região de maior concentração de elétrons é o oxigênio. Outra geometria molecular, triangular. Nós temos o BF3, a LCl3, CO3-2. É um átomo central e três ligantes, como BH3, COH2. Nós podemos desenhar a estrutura de acordo com o que nós vimos na aula passada, como representar as estruturas nas ligações covalentes, certo? E vai formar um ângulo de 120 graus. Geometria molecular piramidal, AX3E, um átomo central, três ligantes e pares de elétrons no átomo central. Então, exemplo, NH3, tá vendo? Sobrando elétrons no nitrogênio. E forma um ângulo de 107 graus. A geometria molecular tetraédrica, como ZnCl4-2, CH4, CCl4, é um átomo central e quatro ligantes. Então, nós temos o metano como exemplo, CH4, e aí nós desenhamos a estrutura do metano dessa forma aqui. Mas assim não é o correto é nós representarmos com essa fórmula da estrutura da ligação cheia e a ligação pontilhada. O que quer dizer isso? As duas ligações que nós desenhamos, ligações simples, ela está dentro do plano do quadro, ela está no plano do quadro. A ligação cheia quer dizer que está fora do plano do quadro, representada como se estivesse para frente. E a ligação pontilhada dentro do plano do quadro, como se estivesse para trás, certo? O SiCl4 também, ó, a ligação cheia e a ligação pontilhada, ok? Forma um ângulo de 109 graus,28. Certo? Então, aqui é a representação do metano e
do CCl4 também é um exemplo. Bipirâmide trigonal, um átomo central e 5 ligantes, como exemplo PCl5, ok? Forma um ângulo de 90 graus e de 120 graus. As ligações que formam ângulo de 90 graus são chamadas de axiais e de 120 graus são chamadas de equatoriais. Geometria molecular octaédrica, um átomo central e 6 ligantes, SF6 é um exemplo, certo? Vai formar ângulos de 90 graus. Essas são as principais. Nós temos outras, como a geometria de gangorra, SF4, a antiprismática quadrada, IF8-, ZNF8, 4-, e CL7, bipirâmide trigonal. Aqui nós temos, olha, o número de ligantes, ó, quando tem 2 ligantes, a geometria é linear. 3 ligantes, trigonal. 4 ligantes, tetraédrica. 5 ligantes, bipirâmide trigonal. 6 ligantes, octaédrica. 7 ligantes, bipirâmide pentagonal. 8 ligantes, antiprismática quadrada. Ok? Então, essas foram as principais representações da geometria molecular. Vejamos, então, alguns exemplos. A geometria das moléculas CO2 e SiCl4 no estado gasoso são, respectivamente, como que nós vamos fazer? Pausa o vídeo e tenta desenhar a estrutura de acordo com aquelas 5 regrinhas, os 5 passos que nós vimos na aula de ligação covalente, ok? Então, com isso, nós temos que o CO2 é linear, SiCl4 tetraédrica, ok? A luz que brilha e se movimenta, vista às vezes em pântanos e cemitérios, resultado da inflamação espontânea da fosfina, pH3 e outros gases liberados da matéria orgânica em decomposição, a molécula da fosfina apresenta qual geometria molecular? Pausa o vídeo, desenha a estrutura. pH3, então, vai ser geometria piramidal, porque sobra elétrons no átomo central. Numere a segunda coluna, estruturas geométricas, de acordo com a primeira coluna, compostos químicos. Então, nós temos aqui NH3, H2O, HCl, CF4. Pausa o vídeo, desenha as estruturas. Nós temos que NH3 vai ser piramidal, sobra elétrons no átomo central. H2O, angular. HCl, linear. NH3, tetraédrica, ok? Então, por hoje era isso, ok? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ligações químicas, vamos falar sobre a polaridade das ligações e das moléculas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço, até a próxima aula.